E depois eu tinha na minha cabeça de que eu ia vir pra cá. Como meu pai já tinha feito várias tentativas de visto e que não foram successful, né? Não deu certo. Quantas vezes negadas? 10 negadas antes de eu conseguir o meu primeiro positivo. E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Antes de começar mais um bate-papo bem interessante, vamos aos recadinhos básicos. Se você tá chegando nesse vídeo pela primeira vez, se inscreve aí, que aqui são pelo menos 3 vídeos por semana. Se você é aquele inscrito antigo, já sabe, verifique aí sua inscrição se tá tudo ok. E se você tem um sonho de estudar inglês aqui nos Estados Unidos, já sabe, segue o Instagram que tá aqui na tela e o Telegram que tá aqui na descrição, galera. Já são mais de 1.500 pessoas lá batendo papo, então vem fazer parte desse grupo do Telegram. E o bate-papo de hoje, galera, é com o Cláudio Júnior. Ele é empresário aqui em Massachusetts. Mas antes de ser empresário, ele teve o visto americano negado por 10 vezes, galera. Então, essa história tá bem legal, porque o Cláudio Júnior não morou só aqui nos Estados Unidos. Ele morou em outros países. E aqui a gente vai saber um pouquinho da história dele. Vamos ao vídeo. E aí, Cláudio Júnior? Tudo bem? Muito obrigado por vir na minha casa, muito obrigado por esse tempo para vir falar com essa galera aqui e contar um pouco da sua vida pra gente, que é bem interessante. Hoje você é um empresário de sucesso, então eu tenho certeza muita gente que me segue ainda não te conhece. Okay. Eu gostaria que você olhasse ali para aquela câmera que tá ali. Okay. E fala, diga aí, da onde você é, qual a sua idade, e o ano que você chegou aqui nos Estados Unidos. Bom, meu nome é Cláudio Sena, eu sou de Belo Horizonte, no Brasil, e eu cheguei aqui nos Estados Unidos em específico com 22 anos. Com 22 anos. Correto. E hoje eu tenho 31. E 2 filhos. E 2 filhos, uma esposa casa maravilhosa e tá ótimo. E hoje é um empresário de sucesso. Amém. Mas quem tá começando a assistir esse vídeo tá pensando que é assim. Chegou, empresário de sucesso, não. Você tem uma história bem... de imigração bem antiga, né, Cláudio? Tivemos. Lá em casa, felizmente, meu pai, primeiro com 17 anos, foi pro Iraque. Iraque? Claudão é imigrante na veia mesmo. Raiz. Tinha a empresa Mendes Júnior no Brasil, não sei, né, quem conhece. E na época o pai dele falou, você quer estudar ou você quer trabalhar? Ele falou, não, vou trabalhar, e também queria comprar casa para casar com a minha mãe e tal, aquela coisa da década de 70, e partiu o Iraque, trabalhando na Mendes Júnior no Iraque 4 anos e voltou pro Brasil. Anos depois, na década de 90, com a inflação e tudo acontecendo, final ali de 90, princípio de 2000, ele quebrou no Brasil com as empresas dele e nós saímos para o mundo de novo. Ele já estava acostumado. Aí ele, nessa época, já tinha você... Já tinha eu, já tinha a Débora, eu já era casado com a minha mãe, isso, né, 20 anos depois. Certo. Aí, qual foi o primeiro país que a família fez imigração? Portugal. Ele era descendente de português, então ele acreditava que se ele fosse para Portugal, ele ia pegar a descendência dele para trabalhar melhor na Europa ou até chegar a vir para os Estados Unidos também. Os Estados Unidos sempre foi a nossa primeira opção, mas na época teve as Torres Gêmeas que caíram em 2001, que negou nosso visto. Nosso visto, acho que, se eu me lembro bem, estava dentro da embaixada. Quando as torres caíram, eles negaram tudo, depois nunca mais a gente conseguiu. Ah, entendi. Então, sua primeira imigração foi para... Portugal. Chegamos em Lisboa com a mão na frente e outra atrás. Claudão era bem louco mesmo. Levou os 4, um numa asa, outro no outro e vambora. Chegaram em Portugal. Vocês moravam aonde lá? Cara, quando a gente chegou em Portugal, nós passamos muito aperto. Porque a época de imigração em Portugal naquela época era bem desafiadora. Então eles pediam uma avalista para alugar apartamento sempre. Então nós fizemos várias tentativas antes de conseguir realmente alugar um lugar. E foi um português que ficou com dó da gente e falou assim, não, você fica aí de boa. Depois de Portugal, foram para onde? Depois de Portugal, minha irmã veio para os Estados Unidos, ela conseguiu um visto de estudante lá, e nós fomos para Londres. Então a Débora, ela estava lá em Portugal e veio para cá com visto de... Foi. Menina nova, bonita, esperta, inteligente, correu atrás da documentação, foi lá, sorriu pro cônsul. Deu certo. Deu certo. E veio, e a batalha dela, muito desafiadora também, começou aqui bem mais jovem. A Débora veio com 15 anos para os Estados Unidos, né? Uhum. Eu, naquela época, tinha 12 anos mais ou menos, e nós fomos para Londres logo depois. Então, foi eu, meu pai e minha mãe para Londres, e a Débora veio para cá. E Londres? E aí, como foi a vida? Como era a vida em Londres? Cara, você já sabia falar inglês, não? Chegou lá, zero bala. Mas eu era esponjinha, né? Muito novinho. Sim. 12 anos. Então era aquela coisa, meu pai, como é que eu faço isso? Aí eu perguntava, e aquilo. Então acabou que eu virava testa de ferro ali e tava indo no banco abrir conta,
conversar com os landlords para tentar alugar uma casa, ia nas entrevistas com meu pai para conseguir emprego. Era literalmente o tradutor oficial mirim, né? Foi aprendendo na necessidade. Aprendendo na necessidade. E você chegou a estudar lá em Londres? não. Sim, mas bem mais velho. Porque como eu cheguei em Londres muito novo e nós tivemos uma carga migratória muito pesada, vamos dizer que a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel da semana seguinte. Então, vou falar até em casa, né? Eu chegava no restaurante e falei pra ele, olha, eu quero começar a trabalhar e tal. E naquela época era muito menos criterioso do que hoje. As pessoas, né? Eu ouvi dizer que naquela época tinha pessoas de menores que trabalhavam sem problema. Muito tempo atrás. Então eu falava, cara, eu quero trabalhar, e era pra lavar prato, assim, num restaurante. Só que eu já falava inglês e tal. Ele aceitou, falou, vem fazer um teste, gostou do meu trabalho. Eu comecei a trabalhar ali logo. Eu tinha 12, 13 anos e ele achava que eu tinha 16. Pra mim poder começar a trabalhar, na realidade. Né? Então, você... E como também os meus pais eram envolvidos, né? Eles sabiam, eles estavam ali e tal. Eu nunca tive problema nenhum e comecei a trabalhar bem jovem. Aprendia muito rápido, então já começava a cozinhar e ele me ensinava. E a gente tive a sorte de começar a trabalhar no restaurante fine dining mesmo. Então era aqueles pratos desenhados, aquelas coisas bem chiques mesmo. E, cara, desde pequeno, aqui e ali, bem ligado, a vida foi me ensinando muito cedo. Quantos anos em Londres? Em Londres, praticamente uma década, né? Eu saí de Londres com 22, cheguei lá mais ou menos com 12, então mais ou menos uns 10 anos ali em Londres, desde pequeno. Você morava em Londres, aí já veio para os Estados Unidos ou foi para outro canto? Não. Aí naquela época, desde jovem... Bom, meus pais decidiram voltar para o Brasil e eu não queria voltar, eu queria ficar em Londres, mas ainda assim, a primeira vez, fui para o Brasil, fiquei lá um pouco, não gostei, não gostei da experiência. Você adaptava no Brasil. Você adaptou? Eu já estava adaptado ao dinheiro, para ser bem honesto. E eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e muito direcionada. Então, chegar no Brasil e não ter a capacidade de ter a minha independência financeira, mesmo sendo extremamente jovem, para mim era muito desafiador. Então, eu simplesmente falava pro meu pai, cara, eu não vou conseguir ficar aqui. Como que eu vou ficar aqui embaixo da sua asa? Me dá um dinheiro para comprar um refrigerante. Me dá um dinheiro para fazer alguma... Eu nunca, tipo... Desde Portugal eu lavava carro com 10 anos já, novinho ali. Eu criava vela e vendia vela na esquina. Então você sempre foi acostumado a ter o seu? Sempre independente desde novo, e fui ter a oportunidade mesmo de estudar em Londres muitos anos depois na faculdade com a ajuda da minha ex-mulher. Aí você voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil, dessa época do Brasil que não deu certo, voltei para Londres, fiquei em Londres mais ou menos um ano e pouco, e depois eu tinha na minha cabeça de que eu ia vir para cá. Como meu pai já tinha feito várias tentativas de visto e que não foram successful, né? Não deu certo. Quantas vezes negadas? 10 negadas antes de eu conseguir o meu primeiro positivo, já depois da faculdade velho, né? Nem foi nessa época. Uhum. Falei, cara, eu vou pra Espanha, vai que eu arrumo uma espanhola lá, e eu, na época, na minha cabeça, tinha que era o processo mais rápido de legalização, e aí com o passaporte espanhol eu vou pros Estados Unidos. Mas eu era muito novo, tinha 16 anos. Inclusive, nessa época, meu pai tinha voltado para Londres ficar uma temporada, e a gente viajou um pouco na Europa, chegamos na Suíça, e ele tinha que voltar para o Brasil, porque a minha avó estava falecendo, teve uma urgência, e ele me deixou passando mal na Suíça. Eu peguei uma intoxicação alimentar e estava com febre, vomitando, tudo. Eu falei, cara, eu vou para a Espanha, eu não vou voltar para o Brasil, você pode ir embora. E aí me deixou, fui vomitando do trem da Suíça até na Espanha, para morar na Espanha na época. E da mesma forma também, fiquei na Espanha uma época. Cara, eu era muito jovem, muito impulsivo, mas ao mesmo tempo sabia mais ou menos o que eu queria, tinha uma ambição, mas ainda estava naquela construção de personalidade. Entendi. Então eu fui batendo a cabeça no mundo mesmo. A Espanha não deu certo, voltei pro Brasil e eu nunca tinha estudado, que eu parei de estudar com 12, 13 anos, então eu tinha que arrumar uma forma de voltar a estudar. E aí eu falei comigo, cara, não tem como ficar no Brasil, fazer supletivo, não deu. Voltei para Londres. Só que aí em Londres, de novo, meu visto estava acabando, já não tinha mais oportunidade nenhuma. Falei, cara, qual país que eu consigo ir, que vai ser mais calor, que vai dar oportunidade? Eu vou para a Austrália. Voltei para o Brasil, peguei os vistos todos, fui para a Austrália. Cheguei na Austrália, isso já com 18 anos, né? Depois, eu estava com 18 anos mais ou menos, 17 para 18. E, mais uma vez, muito jovem, ambicioso, determinado, saía batendo cara no mundo inteiro, mas não estava preparado psicologicamente para estar ali na Austrália. O processo de educação na Austrália também era bem mais desafiador.
E nessa época também eu namorava uma russa em Londres, que era 7 anos mais velha do que eu, que já estava com mestrado em Londres, e ela era louca para me voltar em Londres. Eu falava, cara, volta. Eu falei, ok, eu quero estudar, esse é meu sonho, eu quero estudar fora, não vou estudar no Brasil, e não tem como eu voltar para ir com visto de estudante. É muito desafiador as taxas em Londres para faculdade com visto de estudante e com visto de residente é muito diferente. Tipo, naquela época você podia pagar $5.000 na tua escola por ano ou $25.000. E 20 mil libras, que na verdade não era nem dólar, era libra, era uma discrepância que eu não podia pagar. Se eu conseguisse me encaixar no de 5, cara, fazia bartender à noite, restaurante, tudo que o imigrante já faz e me virava. Aí ela topou, falou, não, beleza, me encontrou no Brasil, a gente casou, tinha 18 anos quando eu casei com ela. Esse casamento, ele lhe dá direito a uma residência permanente? Na Inglaterra, sim. Então Sim. eu conseguia... Então ela já era cidadã... Ela é europeia. Ela era lituana, que é tipo a cortina de ferro da antiga Rússia, né, que liberou em 1991, eu acho, e entrou para a União Europeia. E aí ela ganhou a legalidade por naturalização, por natureza mesmo, né? E quando eu fui para o Brasil, a gente casou, aquilo me dava o direito de residência europeia. A Inglaterra ainda estava na União Europeia naquela época, que hoje já saiu, inclusive. E eu voltei para Londres, e aí onde começou todo o meu processo educacacional mesmo. Eles falaram, Cláudio, ou você faz um curso técnico, ou você faz um supletivo. Eu falei, eu quero curso técnico, e foi onde eu entrei mesmo no processo de educação na Inglaterra. Aí fiz formação em Londres, na faculdade, fiz gestão internacional e economia, e consegui bolsas de estudos na França, no Japão. Fui estudar na França, fiz parte dos meus estudos na França, depois fui para o Japão, fiz parte dos estudos no Japão. Quando eu terminei minha formação em Londres, depois da França, do Japão e tal, cheguei em Londres e falei, cara, agora eu vou fazer um mestrado e vou pro Brasil, dar uma aula à noite e vou montar uma construtora durante o dia, que era o que eu queria fazer. Isso eram os pensamentos? Eram os meus pensamentos. Mas eu falei, como a minha irmã tá nos Estados Unidos e eu sei que os meus pais... 10 vezes negado o visto. Não ia acontecer, mas eu também sabia que ela estava virando cidadã, que ela ia passar papel para eles, e a maior possibilidade que a gente tinha de criar uma harmonia em família e viver juntos era nos Estados Unidos. Fiz o teste, como eu já estava com a faculdade, eu tinha viajado Deus e o mundo fazendo backpack na juventude. Você tinha muito... Quer dizer, muito as 10 vezes que foram negadas seu visto, era mais o background do seu pai. Correto. Quando o seu background ele foi analisado, você teve o seu visto. Eu também tive muita sorte que eu estudei com um amigo meu nova-iorquino no Japão. Então, quando eu fui aplicar para o visto, eu não tinha só uma bagagem criada agora educacional, independente, estrutura financeira em Londres, trabalho, tudo fixo, e uma residência em Londres já de mais de 10 anos. Além da formatura, eu tinha um contato em Nova York, ele morava em frente ao Central Park, mora inclusive até hoje, extremamente wealthy, etc. E ele escreveu tudo, fez carta de suporte, ajudou o processo inteiro. E aí deu certo, consegui meu visto e vim pra cá e nunca mais olhei pra trás. Aí uma nova era começou tudo de novo, né? Mas começou já cheio de flores ou amargou muitos espinhos por aqui quando chegou? Pra mim foi muito depressiva, na verdade, porque... Como assim? Eu batalhei a minha vida inteira pra chegar naquele ponto onde eu formei. E eu imaginava que com a minha formatura eu fosse voltar ao Brasil, ou ter... Sério? Poxa, ter formação internacional, ter uma certa bagagem, experiência em Londres, então um trabalho no Brasil eu ia ganhar relativamente bem. Então quando eu vim pra cá e eu entrei meio que no processo migratório de novo, sem ter legalização, Então pra mim foi muito desafiador, eu meio que tive um baque mesmo assim depressivo de não poder sair do país, porque eu era acostumado a viver em Londres, eu viajava pra onde eu queria, fazia 6 meses lavando pratos, esfregando o chão, começava às 3 da manhã, acabava às 11 da noite, doesn't matter. Final do mês meu cheque tava lá, fazia minha backpack e ia pro mundo, Tailândia, Egito, whatever que fosse. E aí chegou aqui eu já não podia fazer mais aquilo, porque aquilo ia me prender e tal. E como eu sabia que aquilo era muito importante para minha família, eu fiquei quebrado no meio. Que o Cláudio queria sair e viajar ao mundo, queria ter uma experiência profissional diferente, mas o Cláudio família sabia que era a única forma dele unir a família dele toda aqui que tinha que acontecer. Então eu meio que sacrifiquei esse Cláudio mundo e fui correr atrás das outras coisas. Mas nesse meio tempo você já sabia que sua irmã estava se legalizando, Sim. cidadã americana, Sim. e que tinha uma luz no final do túnel lá para vocês, né? Sim. Tanto para você como para seus pais. Correto, exato. E no final, assim, graças a Deus, hoje todos somos cidadãos americanos, estamos todos extremamente bem. Foi uma batalha enorme, mas estamos aqui. E a batalha empresarial também, nesse dia a dia, foi outra, né? Do lado, vamos dizer assim. Criação de tudo que Quer dizer, um cara que na vida teve 10 vistos negados,
10. Isso muita gente, você sabe, eu tenho muitos seguidores e as pessoas perguntam, cara, meu visto foi negado 2 vezes, 3 vezes, vou desistir. Sim. Já pensou se tivesse desistido? Sim. A realidade é que depois de um tempo você vai vendo que às vezes o consulado ele não tem muito critério. É muito baseado no que eles acham ali no momento, no achismo, no consul que você pega. Claro que tem também muito conhecimento, eles são very knowledgeable, né? Eles têm muita informação e eles jogam com essas informações. Às vezes as perguntas com que eles fazem, eles já sabem a resposta, mas eles querem te testar. Mas também existe muito da pessoa que está ali atrás, o que ela achou de você, como que ela fez a sua leitura. Então, assim, eu não diria para desistir, não, mas eu acho que talvez o nosso erro foi não criar realmente uma mudança não ir melhorando, Exato. Não ir melhorando Exato. de uma entrevista para Correto. outra, não é isso? Exato. No meu caso, eu acho que a faculdade played a huge difference. Eu estava no meu último semestre da faculdade, inclusive, quando eu apliquei pro visto, e na época eu falava, né, olha, eu vou fazer o meu mestrado. Aí ela, qual faculdade que você vai? Eu falei, tá aqui a aplicação, que realmente eu já tinha aplicado, que era o meu plano B. Meu plano B era, se isso aqui não der certo, eu vou fazer meu mestrado e vou voltar pro Brasil. Então eu já estava com tudo pronto para isso. Tá aqui o meu último semestre, eu vou aplicar para o meu mestrado que tá aqui, eu tô indo visitar o meu amigo que eu estou no Japão. Então, tipo assim, querendo ou não, foi um pacote muito completo para eles. Tanto é que no final ele falou assim para mim, dessa vez eu vou deixar você passar. Dessa vez. Dessa vez, ele já sabia. Ele já sabia, porque seu passaporte já estava lá 10 vezes. Ele já sabia. E ele me testou, ele pegou meu passaporte, ele folheou todas as páginas, chamou a supervisora veio, esse visto é de onde? É o lugar tal, esse é de onde? Lugar tal. Ela abriu o meu francês quando eu residi durante a faculdade, mas o que é isso aqui? Eu falei, visto de residência na França, porque durante a minha faculdade eu fiz isso, e esse é do Japão. Ela queria que eu falasse pra ela em detalhes exatamente o que era cada carimbo que estava lá. E se eu falhasse um carimbo, ela negava meu visto. Porque o objetivo dela era me pegar no pulo, mas ela não conseguiu. É porque não tinha mentira. Não tinha. Não tinha, era a sua realidade ali. Então fica bem. Por isso que eu digo a galera, não mente. Fala a tua realidade. Isso é verdade. Eu já vi gente que estava desempregada há 2 anos e conseguiu o visto. Eu já vi um cara que tem 32 funcionários, uma empresa enorme. Foi negado. E foi negado. Sim. Então, é como você falou, não tem aquele critério. Não é uma receita de bolo. Não é. Não é uma receita de bolo. Mas e o Cláudio Júnior, o CJ empresário? Ok. Hoje você foi a primeira empresa, foi a Senna Motors? A concessionária Senna, sim. Eu e a Fernanda de Bares, fundamos a Senna em 2014, 2015. E dali começamos a criar. Sou eternamente grato pela Fernanda também, jamais estarei onde eu estou sem ela. Ela, minha irmã, as duas, já tinham uma bagagem de experiência muito grande no ramo de carros. E eu cheguei só para adicionar nessa bagagem mesmo e a gente crescer junto. E a gente se prontificou em entrar, em trabalhar junto, em sentar as caras e dali fomos criando o brand, a imagem, crescendo cada vez mais, tentando servir da melhor forma. Criando depois outras empresas como a Mini Bites. O que é a Mini Bites? Fala para essa galera. Mini Bites é uma empresa de mini salgadinhos que nós desenvolvemos. Começamos originalmente em Everett. Aí hoje nós já temos Framingham, já tem em Connecticut, está em desenvolvimento de fábrica em Draycote e possivelmente próximo agora em Newark. Então foi uma essas lojas também. Essas lojas são suas ou são franquias? São todas nossas. Todas de vocês. Correto. Né? Vocês pensam em abrir franquia? Possivelmente. Mas até a gente conseguir desenvolver um modelo. Não só um modelo, mas eu acho que a gente precisa de pelo menos umas 10 lojas antes da gente começar a pensar em franquia. Que assim, a gente tem pelo menos o que a gente gostaria de dizer o controle do North Shore. E aí depois talvez Orlando, outros lugares, Califórnia, South Carolina, outros lugares tivessem interesse, com certeza. O público que consome a Mini Bites, todos brasileiros? Não. Não, né? Todos os públicos, hispanos, inglês, brasileiro, tudo. Claro que o brasileiro ama coxinha. Sim. E graças a Deus a gente demorou muito tempo para desenvolver um produto, mas eu sou muito orgulhoso de dizer que o nosso produto é o melhor do mercado. Eu acompanhei esse desenvolvimento, várias vezes eu testei. Eu cheguei a vomitar até, tanto comer coxinha, cara. Era muita coxinha todo dia. Hoje é uma fórmula, vamos dizer assim, uma receita, tem uma grama e todas são iguais. Toda vida que a pessoa comprar na Mini Bite, sim, vai ter o mesmo sabor. Sempre. A gente começou com algumas receitas, fomos remodulando, mudando tempero. Foi um processo muito longo de R&D, ou Research and Development. E depois realmente chegamos a um ponto de falar, não, essa é a coxinha.
é a forma que a gente vai fazer. E deu super certo, graças a Deus. Mas lá não é só comunidade salgado, amou. né? Cara, tem salgadinho, tem pastelzinho, tem churros, Tem doce tudo. também, Pra festa, desenvolvimento, essas coisas, casamentos, tudo. E agora, com o desenvolvimento da fábrica, a gente já começa a atacar wholesale também, que seria supermercados, essas outras áreas também. Ah, então vocês já começaram Além do consumidor direto, a gente também vai ter business to business e possivelmente até national shipping, que eu gostaria de fazer em Dalmédio para limpar. Cara, você que está mais engajado dentro, você é sócio lá? Sim. Não, também, né? Com as meninas? Sim. Sempre as meninas. Sempre eu, Fernanda, a gente vai abrir um business, a gente vai nós dois juntos. Fernanda, eu considero Fernanda e Débora porque as duas é together, né? As duas são uma. As duas são uma. E na Moneybyte, por exemplo, o managing partner é o Bruno, né? Então, o Bruno é o gerente administrativo, sócio administrativo, managing partner, não sei qual seria a tradução literal para português. Um sócio o gerente. sócio administrativo, né? Um sócio gerente. Além de sócio, ele é a pessoa que realmente desenvolve, que toca, que cresce, que faz tudo, né? Então, Fernanda, por mais que a gente faça parte do processo gestorial maior ou decisões, essas coisas, realmente quem tá ali no chifre do boi mesmo é o Bruno todo dia. Então, vou agradecer ele também. Que massa, tá? Do dia que você chegou aqui até hoje, você pensava que hoje Jamais. o Cláudio Júnior de hoje era o que você imaginava? Jamais. Ou você chegou assim, não, vou ser muito limitado aqui? Eu não tinha nem ideia para começar, mas eu sabia que de uma forma ou de outra a gente ia conseguir. Tipo, é porque a grande realidade é assim: na sua cabeça, há 10 anos atrás, uma coisa era muito boa. Aí quando você atinge aquilo, você atinge outro. E aí você vai você começa a romper sua zona de conforto, né? Exato. Você cria uma zona de conforto, entra dentro daquela bolha, depois você rompe Isso. e vai. A cena, nunca que eu imaginava que a cena fosse chegar às proporções hoje. O número de famílias que a gente toca, de famílias que a gente contrata. Às vezes tem as nossas festas de empresa com 150 pessoas, 200 pessoas. Eu falo, cara, o que é isso? Que proporção que a cena chegou e o que isso traz pra gente também. É uma gratidão muito grande você saber o impacto que você tem na vida daquelas pessoas, as oportunidades que você traz para elas também, que é muito maior, é um jogo muito maior do que a gente imagina no final. Muito bom. É muito gratificante. Cláudio, o que é que você diria hoje para uma pessoa, um jovem? Não um jovem, porque a gente sabe que aqui não tem data para recomeçar, né? Aqui não tem data. Seu pai, depois de ter 10 vistos negados, qual a idade que ele chegou aqui? Você sabe dizer? Cladão chegou aqui com 50 e poucos. 50 e poucos anos. 55. Então, ninguém hoje eu posso pedir para você falar para ninguém de 20 anos. Sim. Porque tem oportunidade para 20, para 30, para 40, para 50, para 60. Sempre. Sim. Você sabe que aqui, você morou em vários países. Sim. E que esse país aqui ele é bem diferenciado, né? Ele é. Em Eu questão- acho que pro imigrante que vem, que chega e que acaba de chegar, é a bolha que eu vivi. Que eu não recomendo para ninguém no sentido assim. Às vezes a gente acha que o nosso status imigratório define a nossa habilidade aqui dentro. E essa não é a realidade. Porque muitas das coisas que eu consegui construir aqui ao longo de todos esses anos nunca dependeram do meu status migratório. Porque acaba que, querendo ou não, uma vez que você está aqui dentro, para a gente te dar abertura, para abrir empresa, para desenvolver, para ser empresário, fazer o que você quiser. Então é uma luta interna, eu acho também, às vezes, psicológica, de chegar e falar assim, não, eu vou pegar a minha documentação antes de eu fazer isso. E essa não é a realidade, às vezes são bloqueios emocionais que a pessoa deixa, né? Claro que De empacar. eu tô falando de casos específicos, tipo, eu sou um engenheiro, quero ser engenheiro aqui e vou focar nisso, entendeu? Eu falo empreender. Negócios, empresas, coisas que são dependentes dessa área empresarial. Não digo coisas, né, medicina. O cara quer ser um médico e vai conseguir chegar aqui e ser um médico sem a documentação certa e tudo isso. Mas tirando essa parte, acho que as pessoas mais focadas na área de business, empresarial, conseguem chegar e desenvolver negócios. Tem vários brasileiros aqui que conseguiram. É muito bacana mesmo. Meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você quiser chamar essa galera para seguir no Instagram, que eu sei que você gosta de colocar umas fotos, fazer uns stories aí, porque a galera gosta de acompanhar as pessoas. Sure, assim. sem problema. Convida a galera. Vamos lá, galera. Meu Instagram é Cláudio Sena, Vai estar aqui na CJ, descrição. vai estar aqui embaixo. Segue lá pra vocês verem um pouquinho. Eu tô sempre postando stories com a família e a galera lá. Tá bom? Você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Quais idades? Henry e Sofia.
O Henry tem 2 anos e pouco, e a Sofia é recém-nascida, nasceu dia 7 de maio agora. Quantos dogs você tem? 2 pastores alemão. 2 pastores Alemães, alemão. Então, Brasil com 10 anos, gente, dá um desconto. Então valeu, meu irmão. Brother, Muito obrigado. tamo junto. Muito obrigado. Fica com Deus. Valeu, Você galera. também.